Me permite ir logo para análise, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, cumpre a essa comissão opinar o mérito de proposições que envolvam matéria de natureza educacional, exemplo da questão acadêmica tratada no PL 2260. Desta forma, fica observada na presente manifestação a competência regimental atribuída a este colegiado. No que tange particularmente ao exame de constitucionalidade, cumpre lembrar inicialmente que o projeto estabelece prazo de prorrogação genéricos para trabalhos acadêmicos, em regra relacionados à conclusão de disciplinas ou de cursos de educação superior, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação. Por essa razão, essa determinação acaba tocando, ainda que de forma tangencial, a autonomia universitária nas dimensões didático-científica e de gestão de parcela expressiva das instituições de educação superior. Ora, considerando que a autonomia está prevista no artigo 207 da Constituição Federal, poder-se-ia eventualmente arguir a inconstitucionalidade do projeto por afronta a essa garantia constitucional de auto-organização das universidades. A esse respeito, contudo, convém recordar que a mesma Carta Constitucional também consagrou em seus artigos 226 e 227 a proteção do Estado à família, e especialmente à família, preocupações à infância, preocupações, ao nosso ver, igualmente centrais ao projeto. Não se olvide, ademais, que a mesma Carta de 88 reservou ao direito à educação o status de direito fundamental. Não é à toa, pois que ele se impõe expressamente como dever do Estado e como direito de acesso, inclusive, aos níveis de estudos mais elevados, para aqueles que demonstrem capacidade para tanto. Essa capacidade, frise-se, não pode ser limitada, pois por quaisquer circunstâncias, menos ainda quando configure bens ou institutos constitucionalmente tutelados. Dessa forma, ainda que se vislumbrasse alguma forma de colisão ou incompatibilidade entre as garantias constitucionais apontadas, a ponderação sobre qual aplicar deve prender para a prevalência daquelas que corroboram o exercício de direitos fundamentais. No caso sob exame, portanto, a prioridade seria para a satisfação dos direitos dos estudantes, o que, ao cabo, ainda se reverte em favor de toda a sociedade ante a inibição de potenciais desistências ou abandonos que implicariam perdas significativas de anos de estudos. Por essa razão, não vemos maior problema em relação ao estabelecimento dos prazos descritos. Situação diversa, no entanto, é a que se verifica no artigo 3º do projeto, dispositivo que intenta tratar de servidores civis da União e seu já mencionado regime jurídico. É que, por força do disposto do artigo 61, parágrafo 1º, 2, a linha C da Carta de 1988, a temática em tela encontra-se expressamente reservada à iniciativa privativa do Presidente da República. Com efeito, é forçoso consignar que, ao se imiscuir em matéria reservada, a proposição incorre em indiscutível vício de inconstitucionalidade. A propósito, para a jurisprudência pátria de longe firmada, esse vício é considerado insanável, não se admitindo o aperfeiçoamento da lei que nele incorra, nem mesmo com a sanção presidencial. Por essa razão, a despeito da relevância do dispositivo para a garantia de direitos aos beneficiários aos quais se dirige, a proposição se mostrará mais rígida se for ecoimada da inconstitucionalidade apontada. Com esse fito, apresentamos a pertinente emenda destinada à supressão do artigo 3º do projeto. Feitas essas correções, não se vislumbram quaisquer outros óbices ao conteúdo da proposição no que tange aos aspectos de constitucionalidade e juridicidade, sendo o caso de registrar tão somente o aspecto inovador da proposição do ordenamento vigente, com o qual, de maneira geral, se harmoniza.
apenas com o fim de imprimir maior clareza aos comandos da norma, parece-nos salutar propor, ainda que por meio da remissão a regulamento, alguma delimitação para os afastamentos decorrentes de gravidez, uma vez que essa condição nem sempre é impeditiva à realização de trabalho acadêmico, dada a sua natureza predominantemente intelectual. Com efeito, oferecemos emenda ao artigo 1º do PL para ressalvar que haverá regulamento para dispor sobre os casos ou condições em que a estudante grávida fará jus à prorrogação de prazos. Por oportuno, é de se salientar que a referência ao estudante pai da criança, no artigo 1º, pode suscitar a ideia de ser um pai diretamente relacionado com a situação de maternidade anteriormente descrita. Como, em nosso entender, o autor quis falar da paternidade estudantil de forma genérica, isolada, parece-nos que, no caso, a premência para o estudante está no cumprimento das condições equivalentes às exigidas da estudante mãe, quando aplicáveis. É dizer, a prorrogação será concedida ao estudante quando sua paternidade for específica de recém-nascido ou por adoção. Assim, aproveitando a citada emenda apresentada ao artigo 1º do PL, sugerimos uma modificação desse dispositivo no tocante à menção ao estudante pai, de modo a deixar claro que se trata do estudante que cumpra a condição de pai de recém-nascido ou de pai envolvido com o pertinente processo de adoção. De igual modo, não vemos razão para tratamento diferenciado a este em relação ao prazo de concessão da prorrogação, uma vez que pode ser pai ou adotante sozinho. Ainda nos pareceu oportuno dar guarida no projeto ao caso de estudantes, pais ou mães, que precisem acompanhar filhos em situação de internação hospitalar. Essas ocorrências, que não são raras, podem perdurar por meses e exigem, assim como os estudos, dedicação integral dos pais. Com efeito, incluímos essa preocupação da emenda oferecida ao artigo 1º do PL, prevendo a prorrogação por prazo equivalente, no mínimo, ao da internação hospitalar do filho acompanhado. Com esses reparos, acreditamos que o projeto se torna ainda mais digno e merecedor da acolhida do Congresso Nacional. Voto. Em vista ao exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2260 de 2022, com as seguintes emendas. Dá-se ao projeto de lei 2260 de 2022 a seguinte redação: altera as leis 13.536, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa nos casos de maternidade e de adoção, e de número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e dispõe sobre prorrogação de prazos em cursos de graduação e pós-graduação nos casos de maternidade, paternidade, adoção e acompanhamento de internação hospitalar de filho. Segunda emenda, desse ao artigo 1º do projeto de lei 2260, de 2022, a seguinte redação, renumerando o atual parágrafo 2º como parágrafo 3º. Artigo 1º. A estudante com filho recém-nascido ou que tenha recém-obtido termo de guarda para fins de adoção e o estudante que preencha essas duas últimas condições, bem como, na forma do regulamento, a estudante grávida, terão direito à prorrogação de prazos no âmbito de programas de graduação e pós-graduação para... Artigo 1º. A prorrogação será de, no mínimo, 120 dias nos termos das normas de cada instituição de ensino. Parágrafo 2º. O pai ou a mãe, estudantes,
que tenham de acompanhar filho em internação hospitalar superior a 30 dias terão direito à prorrogação de que trata este artigo por um período de duração de, no mínimo, igual ao da internação. Emenda 3, suprima-se o artigo 3º do projeto de lei 2260 de 2022, renumerando-se como tal o atual artigo 4º, cláusula de vigência. Presidente, só para concluir aqui, quem acompanha crianças com doenças raras e crianças que nascem com doenças crônicas, a gente sabe que uma mãe pode ficar até 4, 5 meses em um hospital. Esse projeto vem exatamente com essas adequações que eu trago, atender a essa estudante que se preparou tanto, que já está, às vezes, na fase final da pós-graduação. E ela vai para o hospital, seu bebezinho nasce doente, e aí ela fica ali entre o cuidado do bebê e ter que terminar o seu ciclo. E, às vezes, presidente, lá no hospital, ela não tem acesso nem ao computador. Para na hora que o bebê estiver dormindo, estar ali fazendo os seus trabalhos. Então, essas prorrogações propostas pelo senador Alessandro, elas vieram num bom momento e com as adequações que eu trago, eu acho que vai atender aos estudantes no Brasil, especificamente nesses casos de acompanhamento em filhos internados.